Continuando a nossa disciplina de análise de sistemas, neste vídeo abordarei o diagrama de casos de uso. Então, das técnicas propostas pela UML 2.0, iniciaremos pela modelagem dos requisitos funcionais. Então, considera-se que você já finalizou a sua modelagem da atividade de análise de requisitos e agora você inicia a modelagem da atividade de análise. Lembrando, seguindo a proposta do processo unificado. Nós poderíamos também ter adotado o diagrama de casos de uso já para tratar a modelagem da atividade de análise de requisitos para modelar os requisitos funcionais, só que numa visão mais direcionada ao usuário. Agora, nesse momento, conforme proposta de vários autores, principalmente Bezerra e Guedes, Medeiros também, nós vamos trabalhar o quê? Partindo da identificação dos requisitos funcionais e adotaremos então um diagrama de casos de uso para fazer essa modelagem dos serviços, dos sistemas que serão disponibilizados num sistema. Então vamos ao quadro. A notação básica proposta no diagrama de casos de uso, então vem a representação do ator, a representação do caso de uso, que é a elipse. O nome do caso de uso na UML é dentro da elipse. De acordo com algumas ferramentas cases, elas diferenciam e são particularidades das ferramentas mudar alguma questão da notação. Na notação, então, do diagrama, faremos a identificação dos atores. Todos os atores devem ser representados, identificados com um único nome. A representação dos serviços, dos casos de uso e a associação entre o ator e o caso de uso. Dependendo da associação, se a associação ocorrer entre ambos os lados da iteração que ocorre entre o ator e o caso de uso e o caso de uso para o ator, então se a interação é mútua, então você não precisa indicar a direção, a navegabilidade da associação. Por isso que se usa quando você tem a representação apenas do ator com o caso de uso, você visualizando apenas a associação, indica que uma navegabilidade nos dois sentidos. Agora, porventura, se você tivesse a necessidade de indicar e definir a funcionalidade em apenas um sentido de leitura, então aí sim eu poderia colocar aqui a navegabilidade. Ainda lembrando, eu posso indicar o nome da associação, mas não é obrigatório. E ainda, todo caso de uso, conforme as regras da notação e de nomenclatura, você deve iniciar o nome do caso de uso usando o verbo no infinitivo. Então, neste exemplo, eu tenho um ator, que foi aqui identificado como autor, e este ator, ele faz o quê? A iteração com o caso de uso, cadastrar atividade de aula. Porventura, esse use case foi o quê? Feito uma generalização, foi representado como sendo um caso de uso genérico e foi representado aqui casos de usos específicos. Então, no diagrama de casos de uso, eu posso ter aqui a generalização tanto de casos de uso como de atores. Então, neste exemplo de atividade de aula, eu tenho cadastrar material e cadastrar exercício. E dos atores, porventura, eu tenho vários atores que participam de um mesmo caso de uso, eu posso, então, fazer o quê? Uma generalização desses atores e identificar cada subator. Então, neste exemplo, eu tenho um ator genérico pessoa e, porventura, eu tenho administrador, autor, coordenador, professor e aluno, são tipos de pessoa. Então, no meu sistema faz sentido, vamos supor, neste exemplo, eu tenho todas essas pessoas envolvidas na modelagem do meu sistema, interagindo com o sistema, e eu representei aqui um ator genérico para representar atores
que tenham atores comuns que participam de um mesmo serviço, de um mesmo use case. Ainda lembrando, a partir do momento que você representou os atores interagindo com seus casos de uso, eu posso ainda definir o chamado relacionamento entre os casos de uso. E na proposta da UML, são 2 tipos de relacionamentos que nós podemos representar no diagrama de casos de uso. A extensão, que é o conhecido extend, o estereótipo que é indicado pelo estereótipo de extend, e a inclusão, relacionamento de inclusão, que é representado pelo estereótipo de include. Então, de acordo com o nosso exemplo, fica mais fácil aqui representar os 2 relacionamentos. Então, fazendo a leitura dessa representação, eu tenho o ator aluno, que foi identificado como aluno, ele participa, ele faz aqui a participação nesse caso de uso, que é um caso de uso realizar inscrição. Então, considerem aí um evento, um sistema de evento na web, por exemplo, o qual eu vou disponibilizar as inscrições para serem realizadas na web. Então, o meu aluno, ele faz aqui a inscrição em uma página do sistema e é comum em um sistema web, por exemplo, se você faz uma compra, se você faz um pedido, se você faz, no caso, uma inscrição, né, participando de um evento, é comum que, ao realizar a inscrição, o sistema automaticamente faz o quê? Envia uma confirmação dessa inscrição para um e-mail cadastrado, tá certo? E esse processo, geralmente, que é comum em sistemas web, após a confirmação aqui da realização desse tipo de serviço, é automática, é obrigatória. Então, considera-se que, após a execução desse caso de uso, será executado obrigatoriamente, será enviada uma confirmação da inscrição obrigatória. Então, para isso, quando há necessidade de dar sequência em um serviço, em um caso de uso, indicando uma ação obrigatória, usa-se a representação do estereótipo include, partindo do use case base para o use case incluído. Já numa situação o qual não é obrigatório, então eu estou realizando a inscrição e eu darei a opção para o meu ator aluno, se ele quiser emitir o comprovante após ele finalizar a sua inscrição, se ele quiser imprimir o seu comprovante, ele pode imprimir, mas não será obrigatório. Então, eu represento o estereótipo de extend, de extensão. Então, com isso, eu tenho aqui a forma de representar no meu modelo de casos de uso, que é uma representação fácil, de fácil compreensão, tanto para o meu usuário, como para os profissionais envolvidos na equipe, representando essa iteração que ocorrerá e a indicação da relação entre os casos de uso. Tá certo? Que nesse momento eu já posso, no meu diagrama de análise de casos de uso, eu já posso incluir os relacionamentos.